E nessa oportunidade, pode ser sentado mesmo. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 13. Amém, irmãos? Amém. Versículo de número 8 diz assim: Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhes Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Grande Deus, eterno Pai, Deus de graça, Deus de eterna misericórdia, em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico, ó Deus, nessa noite, meu Deus, diante, meu Deus, da Tua palavra, meu Deus, diante da Tua presença, meu Deus. Meu Deus, eu venho nessa noite, ó Deus, levantar a minha voz em oração nessa noite, meu Deus, pedindo ao Senhor a Tua graça, meu Deus, para ministrarem a Tua palavra, meu Deus. Meu Deus, eu preciso, meu Deus, do perdão do Senhor, meu Deus, o perdão dos meus pecados, Senhor, porque eu reconheço, meu Deus, que sou um pecador, meu Pai, e eu preciso, meu Deus, que o Senhor me lava nessa noite, meu Deus, que o Senhor lava a minha mente, que o Senhor lava o meu coração, que o Senhor lava, meu Deus, a minha vida, que o Senhor lava as minhas vestes espirituais nessa noite, e aqui estou, meu Deus, para ser um instrumento do Senhor, que o Senhor venha conhecer a minha necessidade, meu Deus, em primeiro lugar, meu Deus, porque primeiro, meu Deus, essa palavra precisa falar no meu coração, para depois ela chegar até o meio da igreja, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, visita a tua igreja nessa noite, fala, meu Deus, com o teu povo nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, guarda, meu Deus, o meu coração do orgulho e da soberba, meu Deus, mas aqui estou, meu Deus, debaixo da tua dependência, debaixo, meu Deus, da tua graça, debaixo da tua misericórdia, meu Deus, me coloca nessa noite, ó Deus, e me conceda, meu Deus, a graça, meu Deus, e a misericórdia, para transmitir, meu Deus, a tua palavra nessa noite. Meu Deus, conheça, Pai, conheça, meu Deus, a necessidade, meu Deus, da tua igreja nessa noite, ó Pai, fale, meu Deus, conosco, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Irmãos, encontramos diante de um texto bastante conhecido de todos nós, onde Jesus, numa noite de Santa Ceia, né? Talvez esse texto seria apropriado mais para uma Santa Ceia, mas o Espírito de Deus é que nos impulsiona a ministrar a palavra de Deus. E naquela noite, diz a Bíblia Sagrada que Jesus, ele estando ali com os seus discípulos, ele pega uma toalha, pega uma bacia com água para se estar lavando os pés dos discípulos. E quando Jesus ele chega até o apóstolo Pedro então, a princípio recusa que Jesus o lavasse os seus pés. E nós sabemos que o apóstolo Pedro, apesar de uma pessoa
limitado a uma pessoa que tinha as suas fraquezas, os seus erros, as suas limitações. Mas nós vimos que quando Jesus andou sobre este mundo, sobre esta terra, enquanto muitas pessoas seguiam Jesus por causa da comida, dos alimentos, daquilo que Jesus provia na vida material deles, mas quando eles não estavam gostando do discurso de Jesus, eles se ausentavam, se retiravam, e muitos deles não seguiam Jesus com coração inteiramente puro. Ao contrário de Pedro, que apesar das suas fraquezas e limitações, ele via em Jesus não somente discurso, mas ele via em Jesus vida eterna. E diz a Bíblia que quando Jesus pega aquela toalha, aquela bacia para se estar lavando os pés dos discípulos, talvez um dos discípulos poderia ter oferecido para fazer aquele trabalho que aparentemente era um trabalho de um servo, um trabalho simples, um serviço simples, mas não apareceu nenhum dos discípulos para se oferecerem fazer aquele serviço, aquele trabalho. Talvez faltou humildade no coração dos discípulos, porque Lucas registra lá no capítulo 22, nessa mesma ocasião, acontecimento, Lucas 22, no versículo 24, fala que eles estavam discutindo entre eles quem seria o maior. Quem seria o maior deles? Talvez seria um pedimento para que eles fossem mais humildes e pedisse Jesus a oportunidade de fazer aquele trabalho. Não, mas o próprio Jesus faz aquele trabalho, pega aquela bacia com água, pega aquela toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Mas diz a Bíblia que quando Jesus chega até Pedro, e Pedro fala para Jesus: Senhor, mas o Senhor lavar os meus pés? E Jesus vira para Pedro e fala: o que eu faço agora você não compreende, mas depois você vai entender. Jesus pega aquele serviço simples e leva para um âmbito espiritual, para um significado espiritual. O que eu faço agora você não entende, mas depois você vai compreender. Mas Pedro insiste: Senhor, não, de modo nenhum o Senhor vai lavar meus pés. Mas aí vem a réplica de Jesus: se eu não te lavar, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E é por isso que você está aqui nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus apresenta a Pedro o perigo que ele estava correndo se ele não deixasse Jesus lavar ele, e agora ele pede para Jesus: Senhor, então me lava os pés, a cabeça, porque eu não quero perder a minha comunhão com o Senhor, e eu não quero perder a minha intimidade com o Senhor, eu quero permanecer no Senhor. Porque Jesus pega aquele simples serviço, leva para um significado espiritual e mostra para Pedro. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, então nós vimos que nós precisamos ter essa preocupação que tinha também o apóstolo Pedro, e que a Bíblia, que a palavra de Deus nos apresenta a necessidade de nós sermos lavados pelo Senhor Jesus Cristo, serem transformados pelo Senhor Jesus Cristo, de deixar Jesus nos lavar, nos transformar, de deixar o Espírito de Deus transformar as nossas vidas, regenerar as nossas vidas dia após dia, porque nós sabemos que nós vivemos dias maus, dias de muita
muita dificuldade, dias de muita tentação, dia de muita distração na nossa vida espiritual, e Jesus precisa nos lavar dia após dia, para que nós permanecemos tendo parte com o Senhor Jesus Cristo, tendo comunhão com o Senhor Jesus Cristo, tendo intimidade com o Senhor Jesus Cristo dia após dia. Dia após dia precisa Jesus me lavar a minha vida, lavar a minha mente, lavar o meu coração, lavar as minhas vestes espirituais. Isso é o que Jesus quer apresentar para nós através da sua palavra. Nós vimos que Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem chamado por Deus, um homem que tinha uma profunda comunhão com Deus, um homem que tinha muita experiência com Deus. Mas uma certa feita, diante de um descuido de Davi, as suas vestes se contaminam, as suas vestes se mancham, as suas vestes espirituais, como nós conhecemos muito bem. E quando Davi pensava que estava tudo bem, que tudo estava de acordo à vontade de Deus, mas chega um momento que a consciência de Davi é despertada, e Davi, ele vê o grande perigo que ele se encontrava. E quando a consciência de Davi é despertada, ele se vê no perigo que ele se encontrava naquele momento, por causa das suas vestes espirituais manchada pelo pecado de adultério, manchada pelo pecado de homicídio. E a gente vê Davi diante daquela situação, não pedindo inocência, nem lançando a sua culpa a outra pessoa, mas reconhecendo o seu pecado. E o que a gente vê em Davi, ele gritando pelo grito de misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E Davi ainda pede mais, no versículo 2: lava-me completamente, Senhor, e ficarei puro. Purifica-me da minha iniquidade. Então, diante do grito de misericórdia do salmista, naquela situação, ele pede a Deus para lavar as suas vestes espirituais, porque ele via que ele corria um grande risco de ser separado do Deus de Israel, porque ele corria um grande risco de perder a alegria da salvação. E não existe coisa mais triste, irmãos, do que a ausência de Deus na nossa vida. Verdade, Deus. Do que a ausência do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E é por isso que Davi, ele brada por esse grito de misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi sentiu a necessidade de ser lavado por Deus, de ser purificado por Deus. O homem que se alegrava diante da presença de Deus, se alegrava diante daquela arca, que sabia realmente o que era a importância da presença de Deus na vida dele. Como nós também devemos estar conscientes da importância da presença de Deus em nossa vida, de ter parte com Cristo, de ter comunhão com Cristo, de viver na presença de Cristo. E no versículo 7 desse mesmo salmo, Davi ele repete novamente: purifica-me com isopo,
e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto do que a areia. Aleluia, meu Deus. Veja aí o desejo de Davi, o anseio de Davi. Porque o crente que conhece a Deus, irmãos, o cristão que conhece a Deus, que tem uma verdadeira comunhão com Deus, ele sabe da importância de estar na presença de Deus. Ele sabe dessa importância. E ele sabe também que viver separado de Deus é coisa terrível. Essa era a preocupação de Deus. Nós vimos que o profeta Isaías, lá no capítulo de número 6, nós vimos que Isaías, numa certa ocasião, ele diz que na ocasião que morreu o rei Uzias. Uzias foi um homem que ele começou o seu reinado de uma forma boa, de uma forma maravilhosa, buscando a presença de Deus e prosperando e tendo muito sucesso na sua vida, porque estava buscando a presença de Deus. E nós sabemos que buscar a presença de Deus surte efeito em nossa vida, efeitos positivos, efeitos maravilhosos quando nós buscamos a presença de Deus. E isso aconteceu na vida do rei Uzias, mas chega um momento que o orgulho entra no coração do rei Uzias, e ele então quer fazer coisas, ele faz coisas fora da vontade de Deus. O orgulho entra no coração dele, e ele quis praticar o ofício que não era do seu encargo, que era queimar incenso, era serviço para sacerdote. E diz a Bíblia que diante daquela situação, o rei Uzias ele foi leproso. Ele ficou leproso até o dia em que morreu. E o capítulo 6 de Isaías começa declarando que nos dias que morreu Isaías, o profeta Isaías, entendo eu que ele encontrava no templo, quem sabe ajoelhado, buscando a presença de Deus. Então Isaías ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E o teu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Mas no versículo 4 dessa mesma passagem, entendo eu, que quando Isaías encontrava naquele tempo, ajoelhado, clamando pela presença de Deus, e ali a glória de Deus foi revelada para Isaías. Isaías veio então aquele louvor, aquela adoração angelical, aquele louvor angelical que Isaías teve aquela visão, e o versículo de número 4 chega a nos dizer que a estrutura do templo se abala com aquela adoração angelical. Isaías então, ele se preocupa com a sua condição espiritual. Ele se preocupa com a sua condição espiritual. Talvez porque Israel estava vivendo momentos difíceis. Talvez porque o pecado do rei Uzias tinha refletido na nação. Talvez porque várias coisas aconteciam, várias consequências aconteciam. Isaías, ao ver aquela glória de Deus, ele clama a Deus e diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuro,
e habito no meio de um povo de lábios impuros. Isaías se vê em fracasso pessoal. Isaías se vê numa condição decaída dentro daquele tempo ao contemplar a glória de Deus. Mas a minha misericórdia de Deus é estendida sobre a vida de Isaías. A bondade, a misericórdia de Deus naquele momento é estendida sobre a vida de Isaías. E Deus, diante da sua misericórdia, Ele tem pressa, Ele se apressa em atender o rei Isaías, em socorrer o rei Isaías, que confessa ali o seu pecado, que se humilha ali diante de Deus, que reconhece a sua fraqueza pessoal, a sua condição decaída diante daquela situação. Porque Deus se agrada disso, meu irmão. Deus se agrada quando nós conhecemos a nossa condição de fracasso. E é por isso que Deus, Ele se agradou de Davi. Porque quando nós vimos lá aquele profundo arrependimento de Davi, Davi chega a dizer: Senhor, eu não vou apresentar ao Senhor um holocausto, porque talvez o Senhor não tenha prazer em sacrifício, mas eu vou apresentar ao Senhor um coração contrito, um coração arrependido, um coração em busca de perdão, um coração em busca de arrependimento, de perdão. E assim também nós vimos o profeta Isaías, quando ele se humilha diante de Deus, que ele clama, que ele conhece a sua condição decaída, o seu fracasso pessoal, que ele clama a Deus, que Deus, naquele exato momento, Deus envia um anjo para pregar ali uma brasa viva do altar, e assim está purificando os lábios do profeta, a vida do profeta Isaías, e tirando da vida do profeta Isaías toda a iniquidade, transformando a vida do profeta ali naquele dia, porque Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que nos preocupa em tirar toda a nossa iniquidade, é um Deus que preocupa em purificar a nossa vida de todo pecado, é um Deus que preocupa em lavar as nossas vestes espirituais, para que nós tenhamos a condição de continuar na Tua presença, adorando o nome santo do Senhor e sentindo a presença do Teu Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A graça redentora de Deus naquele exato momento foi manifesta na vida do profeta Isaías. Porque Deus ele contempla, irmãos, a vida daqueles que têm anseio pela Tua presença. Não porque somos perfeitos, mas se temos anseios pela presença de Deus, Ele contempla. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. A Bíblia nos diz lá no livro do profeta Zacarias, um dos profetas menores não porque era inferior, mas porque escreveu menos. E Zacarias, lá no capítulo de número 3, a Bíblia relata uma visão que Zacarias ele teve, e naquela visão diz a Bíblia Sagrada que o sumo sacerdote, que se chamava Josué, ele encontrava com as suas vestes sujas, com as suas vestes contaminadas. E a Bíblia diz que Satanás estava ao lado direito de Josué, pronto para acusar Josué, para acusar aquele sumo sacerdote, aquele grande sacerdote. Porque nós sabemos, irmãos, que Satanás ele é acusador.
Nós sabemos que Satanás, ele nos acusa 24 horas por dia. E ali estava Satanás, e ao lado do sumo sacerdote, para acusar o sacerdote. Assim relata aquela passagem, aquela visão do profeta. Mas diz a Bíblia que também o anjo de Deus estava diante de Deus. E que aquele anjo que encontrava ali diante. E através daquele anjo Deus dá ordem. E a ordem que Deus deu, lá em Zacarias, capítulo 3, versículo de número 4, a ordem que Deus deu foi: olha, tira as vestes contaminadas do sacerdote e veste ele roupas novas, roupas limpas, porque assim como eu estou tirando as vestes contaminadas, Deus estava mostrando, tirando aquelas vestes, dando ordem que aquelas vestes contaminadas do sacerdote fossem tiradas como símbolo de purificação, de restauração, de regeneração, tanto do sacerdote como da nação de Israel. Enquanto Satanás estava ali para acusar, para derrubar aquela nação, para derrubar aquele sacerdote, mas Deus estava ali para purificar a vida do sacerdote, para purificar a vida do povo escolhido. E Deus fala para Satanás: olha, esse não é um tição tirado do povo, esse é um povo chamado, um povo escolhido, um homem escolhido para realizar o meu ofício. Então Deus ordena que as vestes sujas do sumo sacerdote fossem removidas como símbolo de remoção do pecado. Como símbolo de remoção do pecado. Glória a Deus, aleluia. E aquele sacerdote fosse revestido de roupas novas, de roupas limpas. Fosse vestido de roupas limpas, roupas novas, simbolizando a restauração. Simbolizando a restauração. E essa restauração, ela está diante da minha vida através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa restauração está diante da sua vida. Essa restauração está à minha disposição, está à sua disposição através do Senhor Jesus Cristo. Através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado e vertido na cruz do Calvário. Satanás acusa, ele é o acusador, mas o Senhor Jesus Cristo é aquele que remove toda a sujeira. O Senhor Jesus Cristo é aquele que me restaura, que te restaura. Quem sabe aqui nessa noite entrou pessoas nessa noite, e quem sabe Satanás tem soprado no seu ouvido que você tem pecado, que você tem cometido isso, cometido aquilo. Quem sabe Satanás tem te acusado, tem soprado no seu ouvido nessa noite, mas Jesus Cristo está aqui nessa noite, removendo, te lavando aqui nessa noite, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder para purificar de todo o pecado. Quem sabe Satanás tem te dito para você, tem soprado no seu ouvido, que não existe mais jeito para a sua vida, mas Jesus disse: existe jeito sim, porque eu estou do seu lado, porque o meu sangue foi vertido na cruz do Calvário, para remover, para restaurar a sua vida, para transformar a sua vida, para te lavar de todo pecado, de toda iniquidade, e te colocar de pé no meio de uma geração, de um mundo corrompido. Aleluia! Glória a Deus! Deus santo, Deus de poder, grande, grande, grande és tu, Pai. Aleluias! Aleluias!
preocupa, meu irmão, minha irmã, com a acusação de Satanás. Aleluia. A função dele é essa mesmo. Estava ali ao lado do sumo sacerdote, acusando o sacerdote, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote estava ali com veste suja mesmo. Não estava pronto para oferecer aquele ofício, mas Deus ordena que aquelas vestes sujas fossem tiradas, que vestes novas fossem colocadas sobre aquele sacerdote. Vestes novas, vestes espirituais estão sendo colocadas na sua vida nessa noite. Deus vai te levantar nessa noite, aleluia. Não se preocupa com a voz do inimigo, irmãos, porque existem duas vozes, existe a voz de Deus e existe a voz de Satanás. Desde lá do princípio, lá do Éden, existia lá a voz de Deus, o mandamento de Deus. Mas Satanás, ele chega com a sua voz no ouvido de Eva. E nós não podemos dar ouvido à voz de Satanás. É verdade. Porque a função dele é acusar, é soprar no ouvido das pessoas, dizer que não tem jeito, dizer que a pessoa está nessa, naquela condição. Mas a Bíblia de Jesus se manifestou para destruir toda a obra do mal, para desfazer toda a obra das trevas. Assim se manifestou o Senhor Jesus Cristo. E para conceder a restauração nas nossas vidas, a transformação na nossa vida, para nos dar vestes limpas dia após dia, para que nós possamos ter o direito de entrar na cidade santa, a cidade que o Senhor Jesus Cristo tem preparado para a sua igreja. Aleluia! A cidade onde não haverá noite, não haverá lágrima, não haverá luto, não haverá pranto naquele lugar. E a Bíblia diz que as nossas vestes espirituais precisam estar lavadas para entrarmos naquela cidade. Aleluia! E nós sabemos que o inimigo da nossa alma não quer ver o nosso sucesso espiritual e nem mesmo material de forma alguma. Mas existe um Deus que vela pela minha vida. Existe um Deus que vela pela sua palavra para que seja cumprida sobre as nossas vidas. Aleluias. Aleluias. Então a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que nós devemos nos preocupar com as nossas vestes espirituais, com a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, com a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Enquanto Jesus declara para Pedro: Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ele então fala para Jesus: Senhor, então não lava somente os pés, mas também a cabeça. Porque eu preciso permanecer tendo parte com o Senhor. Eu preciso permanecer na presença do Senhor, ao lado do Senhor, desfrutando da minha comunhão com o Senhor. Porque nós dependemos do Senhor Jesus Cristo a todo momento da nossa vida, meus irmãos. Nós dependemos da presença do Espírito Santo na nossa vida a todo momento. E é por isso que o salmista Davi, lá no Salmo 139, lá no último versículo daquele salmo, ele fala: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e guia-me pelo caminho eterno, guia-me pelo caminho eterno. O desejo do salmista é estar trilhando o caminho eterno de Deus. Glória a Deus, aleluia, meu Deus, Aleluia. glória a Deus, Deus santo, Deus poderoso. Porque nós sabemos que o caminho eterno de Deus é maravilhoso. Aleluia. Então a Bíblia nos apresenta que nós devemos nos preocupar
preocupar com a nossa vida de santidade até a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, ele diz: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão. Comigo está o galardão. Comigo está a recompensa. Para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. E bem-aventurado aquele que lava as suas vestes, que lavam as suas vestes. O sangue do Cordeiro. Para entrar na cidade pelas portas. Meu irmão, minha irmã, é o sangue do Cordeiro que nos dá a vitória. É o sangue do Cordeiro que te dá a vitória na hora da tentação. Na hora que você é tentado, na hora que você é perseguido, na hora que você está gemendo, na hora que você está angustiado, em todos os momentos da sua vida, é o sangue do Cordeiro que te dá a vitória, é o sangue do Cordeiro que protege a tua vida, é o sangue do Cordeiro que protege a sua casa, é o sangue do Cordeiro que protege a sua casa, assim como o sangue do Cordeiro protegeu a casa dos israelitas lá no Egito, porque nos umbrais existia sangue, assim também o sangue do Cordeiro protege a sua casa, protege a sua família, protege a tua vida. O sangue do Cordeiro lava também as suas vestes para que você entre na cidade pela porta. Glória a Deus. Aleluias. Grande, grande, grande és tu, Deus. Aleluias. Aleluia, choro, canta, alegres, aleluias. Deixa Jesus te lavar nessa noite, meu irmão. Quem sabe o inimigo tem batalhado contra a sua casa. Quem sabe o inimigo tem afrontado a sua casa, porque ele é acusador, mas não se preocupa. Deixa Jesus te lavar nessa noite. Aleluia. Aleluia. Não estou pregando para pessoas perfeitas, não. Eu sei disso. Quem está aqui em cima também não é uma pessoa perfeita, não. É uma pessoa limitada. Quem sabe mais do que você que está aí embaixo. Aleluia. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Teríamos sido arrebatados como foi Enoque. Enoque não provou a morte porque agradou a Deus. E Deus também, Jesus irá buscar um povo que agrada a Ele. Um povo zeloso de boas obras. Esse é o povo que Jesus vai buscar aqui na terra. Eu sei que não somos perfeitos, meus irmãos. Somos pessoas limitadas, fracos, falhos. Assim como era o profeta messiânico, veja lá o clamor do profeta messiânico, acompanhado aqui. Ai de mim, Senhor, que vou perecendo. Diante daquela adoração angelical que ele contempla, os umbrais da porta se abalam, treme. Isaías fica assustado diante daquele acontecimento. Mas a misericórdia de Deus é grande para purificar a vida do profeta, para restaurar o profeta, para colocar o profeta de pé. E a misericórdia de Deus também é grande para te colocar de pé nessa noite, para te restaurar nessa noite, para mostrar para Satanás que você é um vencedor, uma vencedora, assim como Deus fez também com aquele sacerdote que Satanás estava ali ao lado, pronto para acusar, pronto para destruir
destruir a vida daquele sacerdote, pronto para destruir a vida daquela nação escolhida que é Israel. Mas Deus se manifesta e dá ordem. Porque Deus não te chamou por um acaso, meu irmão. Deus não nos chamou por um acaso. Você acha que Deus nos chamou por um acaso para nós estarmos aqui nesse lugar perdendo tempo? Não, Deus me chamou, te chamou, porque Ele tem compromisso comigo e com você. Ele quer lavar as minhas vestes dia após dia, lavar as suas vestes dias após dias, e mostrar para Satanás que nós somos mais do que vencedores através daquele que nos amou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa Jesus te lavar. A tua vida, a tua mente, o teu coração. E verás que grande serás a tua comunhão com o Senhor. E verás que grande será a tua comunhão com o Espírito Santo de Deus. E verás o quanto Deus Ele vai falar no teu coração através do Espírito Santo. E verás o quanto Deus Ele vai consolar o teu coração através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus Santo, Deus poderoso. Porque o Espírito Santo de Deus não somente está nesse lugar, mas também está na minha vida, está no teu coração, no meu coração, para nos consolar, nos assistir, para nos fortalecer, para nos fazer vencedores. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz que nós somos o que é o templo do Espírito Santo, nós somos a morada do Espírito Santo. Que é por isso que nós somos o que? Lavados, regenerados, assim diz a Bíblia, lá no livro de Coríntios. Que outra hora nós éramos pecadores, que outra hora nós vivíamos na prática do pecado, mas que nós somos o que? Lavados, regenerados, e que somos agora templo do Espírito Santo. Amém. Glória a Que Deus. somos morada do Espírito Santo. É por isso que Deus Ele preocupa Senhor, aleluia. em milagre. É por isso que Deus te preocupa em lavar a tua igreja. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida. E assim eu agradeço.